Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Na antiguidade, havia uma incrível demanda em crer em algo, um criador ou até em vários deuses. A única certeza até então era a vida e a morte. A natureza do homem questionar o levaria a tentar entender que deveria existir um poder maior, algo acima das limitações humanas. Entre os povos, havia um conhecido como os Hebreus, e desse povo surgiu um livro que teria sido escrito pelo profeta Moisés, a Torá, ou Pentateuco. Esse livro depois foi acrescentado com o Novo Testamento, e era criada a Bíblia. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 131.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. O livro mais importante da humanidade se tornou um manual, um código civil, um conjunto de leis, regras e decretos. Mas havia mais nas antigas escrituras. Em nenhum outro livro foi descrito tantos fenômenos sobrenaturais quanto a Bíblia, como também passagens que nos levam, se não a um questionamento, a pelo menos uma reflexão. Somos testemunhas de fenômenos sobrenaturais ao longo da nossa própria história. Era comum nos tempos bíblicos a manifestação de estranhas atividades que fugiam à lógica humana. No Antigo Testamento, há uma passagem que intriga até hoje teólogos, conservadores e pesquisadores. Em Gênesis 6, o gênero humano é corrompido. O DNA humano sofre uma mutação quando anjos caídos se relacionam com as mulheres, gerando filhos híbridos de humanos com anjo, conhecidos como Nefilim e também como os gigantes que habitavam a terra. Uma nova espécie de seres extraordinários sobre a face da terra. Não é difícil fazer uma comparação entre o personagem Superman e os Nefilins. Superman, conhecido como Kal-El, era filho de Jor-El. Jor-El, Kal-El, são nomes com terminação em El, relativa à divindade. Superman veio do céu, caído, caiu na terra e era um homem além dos homens. Tinha poderes que outros não tinham. Seria o super-homem uma representação de um Nefilim? Sobrenatural é algo que ocorre fora da ordem do que é natural. Na filosofia, na cultura popular e na ficção, é associado à paranormalidade ou à fé. São fatos que nós seres humanos não conseguimos explicar. É tudo que transcende os limites da natureza. Imagine você andando no meio do mato e de repente uma mula começa a falar com você, a lhe dar orientações. Com certeza você ficaria espantado. Pois esse fenômeno aconteceu na Bíblia, em Números 22. Balaão, profeta, após maltratar o próprio animal, ouviu do animal uma orientação, uma conversa. Balaão não se amedrontou. Sabia que era o Espírito de Deus falando pelo animal.
Mas uma outra incrível história ocorreu no princípio bíblico, no Jardim do Éden. A serpente do paraíso. Lúcifer. A serpente do Éden. Quem seria esse ser em forma de serpente? Seria Lúcifer, o portador do conhecimento, da luz? Seria esse grande arquiteto, no qual os povos antigos, de civilizações antigas, diziam que seres construíram várias construções megalíticas, mesmo que os mesmos construtores que estiverem em outras civilizações antigas? Seria Lúcifer um ser reptiliano? Segundo esses povos antigos, a serpente traz sabedoria. Para eles, os homens serpentes eram grandes construtores. Além dessa representação no Peru, foram encontradas as mesmas figuras de serpentes em construções em Tera, na Grécia, Malta, na Itália, Gozo e no Templo do Vale, no Egito. É possível que todas essas paredes de pedras tiveram o mesmo arquiteto? Assim como na antiga Suméria, o deus Enki era representado por uma serpente. Uma outra passagem da Bíblia relata uma possível abdução. Em 2 Reis 2, Elias foi levado aos céus. A Bíblia descreve uma carruagem de fogo. Muitos especialistas tentam atualizar essa linguagem. E a mais razoável seria que uma aeronave levou Elias aos céus. Em outra passagem também, a serpente mais uma vez ia ser protagonista na Bíblia, no embate de Moisés com Faraó, pela libertação do povo hebreu. Poucos acreditavam naquele encontro. Moisés, armado apenas com um cajado, e Arão, que estava ao seu lado, não temeu ao encarar o Faraó. Uma guerra sobrenatural estava para acontecer. Hollywood não podia ter feito melhor. O templo todo tomado por reis, súditos e muitas testemunhas. Moisés passa o cajado a Arão, que joga aos pés do Faraó. O cajado se transforma em uma serpente diante dos olhos do Faraó. Porém, os sacerdotes do Faraó também tinham seus poderes sobrenaturais, transformando 2 cajados em 2 serpentes. Moisés não se acovardou e nem recuou. Sabia do propósito do Altíssimo. E naquele momento, a serpente de Moisés engoliu as 2 serpentes dos sacerdotes do Faraó, numa das maiores batalhas sobrenaturais ocorrida na Bíblia.